Lucas capítulo 19. E nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 10. É um texto que, acredito, todos ou uma grande maioria já ouviu falar. E hoje nós faremos um outro tipo de aplicação sobre esse texto tão conhecido. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Essa palavra sicômoro quer dizer uma árvore pequena. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar mais um pouco. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui hoje, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo louvor, te louvamos pela mensagem de oferta, te louvamos por essas vidas que foram batizadas e apresentadas aqui, ó Pai, e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Senhor, que o nosso coração esteja sensível e disponível para receber a semente da tua palavra, ó Pai, que possamos receber, ó Deus, com mansidão. E eu te peço que por graça e misericórdia o Senhor me use nesse momento como um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, esse texto, como eu disse, ele é bem conhecido por nós, cristãos, mas também é bem conhecido até por quem não ainda é um cristão. E para nós entendermos um pouco, do que esse texto está falando e até mesmo o contexto do texto que nós lemos, Jesus ele começa a sua entrada a essa cidade chamada Jericó, a partir do versículo 35 do capítulo 18, do capítulo anterior a esse que nós lemos. Jericó é uma cidade bela, uma cidade que possuía muitas riquezas e, por esse motivo, muitos dos sacerdotes, pessoas que tinham uma aquisição financeira muito boa, optavam sempre por morar nessa cidade de Jericó. Mas mesmo que essa cidade tenha sido uma cidade bem rica, nem todos que estavam naquela cidade possuíam a mesma condição que a grande maioria. Por exemplo, no capítulo anterior, Lucas 18, versículo 35, a Bíblia nos mostra um cego que vai falar que o nome dele era Bartimeu e que ele era mendigo. E ele, então, ao ouvir Jesus, ou ouvir que Jesus iria passar por Jericó, ele começa então a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele então começa a clamar, Jesus então ouve ali a sua voz, ele se aproxima do cego e diz: o que queres que eu te faça? O cego diz: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus diz para ele: então veja. E aquele cego então começa a enxergar novamente. A partir daquele momento ele começa a caminhar com o Senhor Jesus. Então Jesus estava passando por Jericó pela última vez, porque naquela mesma semana Jesus iria até a cruz, e após a cruz o Senhor Jesus iria morrer. E ele passando naquela cidade pela última vez, isso indica então que a oportunidade do Filho de Deus de pisar naquela cidade era aquela oportunidade, não tinha outra oportunidade. Então os habitantes de Jericó precisavam enxergar isso, que aquela era a oportunidade da vida deles. Agora,
No texto que lemos, 19, Lucas 19, a partir do versículo 1, diz que uma grande multidão cercava o Senhor Jesus. Mas olha que interessante, mesmo que uma grande multidão cercava o Senhor Jesus, somente 2 homens foram salvos. Ninguém daquela multidão foi salvo, somente 2 homens. Quem? Zaqueu, que nós acabamos de testificar fazendo a leitura, e o cego Bartimeu, que eu mencionei para você de Lucas 18, a partir do versículo 35. Então, em meio à multidão, só 2 aproveitaram a oportunidade. Em meio a muitas pessoas, só 2 foram salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Zaqueu e Bartimeu, um oposto do outro, ou seja, um rejeitado, que era aquele cego, mas outro odiado, que era o próprio Zaqueu. Um era pobre, o outro era rico, e isso, irmãos, serve para nos mostrar que de fato o Senhor Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Não importa então se você tem uma posição financeira muito alta ou tem uma posição financeira baixa. Não importa o cargo que você exerce na empresa, se você é o presidente dessa empresa, ou se você trabalha como copeiro, ou até mesmo como ajudante de serviços gerais, se você trabalha ou se você não trabalha, se você está empregado ou você está desempregado, não importa a cor da sua pele, não importa se você é odiado, se você é rejeitado, se você é esquecido, porque da mesma maneira que Jesus passou por Jericó, proporcionando oportunidades a todas aquelas pessoas, da mesma maneira o Senhor Jesus está passando nesse ambiente, nesta casa, nesta igreja hoje, proporcionando também oportunidades para todo aquele que deseja ser salvo por Ele. E nisso o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não quer nem saber o que você faz, Ele não quer nem saber a cor da sua pele, Ele não quer nem saber quanto que você ganha, Ele não quer saber quanto que você tem na sua conta bancária. Ele quer saber quem é que vai atender a oportunidade de salvação quando ele está passando por um ambiente. E eu quero lhe dizer que Jesus está nesse lugar, Jesus está nessa casa, Jesus está nesse ambiente. Então todos nós temos as mesmas oportunidades que aquela multidão teve, mas não aproveitou, que Zaqueu teve, o cego teve, e assim eles aproveitaram. Então, irmãos, nós vamos aprender com Zaqueu algumas atitudes, que ele teve que fazer para se encontrar com o Senhor Jesus. E nós vamos ver também, dentro desse texto, quando que a transformação acontece, Mas antes da transformação acontecer, um encontro precisa se estabelecer. E é justamente isso que Zaqueu entendeu. Assim como o cego, que ao saber que Jesus passaria por Jericó, ele começou a gritar até se encontrar com Jesus, não de maneira diferente, Zaqueu também fez. Ao saber que Jesus iria passar por Jericó, ele então criou uma maneira para se encontrar com o Senhor Jesus. Mas não foi fácil para Zaqueu se encontrar com Jesus. Ele teve alguns obstáculos que ele teve que passar, que ele teve que superar. E nós vamos ver aqui 3 obstáculos que Zaqueu teve que passar para se encontrar com o Senhor Jesus. O primeiro obstáculo que Zaqueu teve que passar para se encontrar com o Senhor Jesus era o obstáculo da sua profissão. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era um publicano, e vai dar ênfase em dizer que ele era o maioral e também ele era rico. Então, o que seria um publicano na época do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele era meramente um coletor de impostos. É como se ele estivesse trabalhando na Receita Federal lá de Jericó ou de Israel. Só que o texto, quando dá ênfase o maioral e rico, está dizendo que ele não era um publicano comum. Ele era o chefe dos publicanos. Ele era ali um cargo maior de todos os publicanos. Ou seja, ele era muito rico. Só que a riqueza de Zaqueu era uma riqueza ilícita, uma riqueza desonesta, uma riqueza que vinha da corrupção. E esse era um dos motivos que ele era tão odiado pelo seu próprio povo. Então, para você entender,
Israel, Jericó, estava sob o domínio do Império Romano. Então, o Império Romano, ele contratava alguns publicanos que eram judeus para cobrar impostos dos próprios judeus. Acontece é que o publicano que trabalhava para Roma, em coletar impostos do seu próprio povo, ele tinha a liberdade de acrescentar quantos reais, né, ou quanto dinheiro, aqui na época não sei qual era a moeda, mas quanto de dinheiro ele acrescentaria na coletoria dos impostos. Por exemplo, para você entender apenas um exemplo, é como se Roma falasse para Zaqueu assim: Zaqueu, eu quero que você colete 300, como é exemplo, vou usar a nossa moeda, 300 reais da cidade de Jericó. Então Zaqueu falou: tudo bem, pode deixar que eu vou coletar os 300 reais que você me pediu. Só que ele chegava na casa do seu vizinho e ele falava: olha, o seu imposto agora não é mais 300, o seu imposto a partir de agora é 600 reais. E o vizinho falava: calma aí, mas eu não tenho como pagar, está muito alto. Eu não quero saber, você tem que pagar. E se você não pagar, você sabe o que acontece. O que aconteceria se não pagasse? O exército do Império Romano entrava e invadia as casas para obrigar as pessoas a pagarem os impostos. Então, dentro desse exemplo, o que Zaqueu fazia? Ele entregava os 300 reais para o Império Romano e ele embolsava os outros 300 reais, fazendo assim uma corrupção, né, naquela região. E o pior, diante dos seus próprios irmãos, diante dos seus próprios patrícios, dentro da própria Israel, ele não tinha compaixão dos seus irmãos israelitas e judeus. Então essa era dos motivos que Zaqueu era tão odiado. Na verdade, ele não era um publicano apenas, ele era um explorador. E isso fazia com que ele fosse odiado. Então, a profissão dele era um obstáculo para ele chegar até Jesus. Por quê? Embora muito rico, embora muito poderoso, ele era odiado. Então é claro que ele ia ter a rejeição das pessoas, é claro que ele andando as pessoas ia virar o rosto para ele. Imagina ele no meio de uma multidão que odeia ele. Então a profissão de Zaqueu era o primeiro obstáculo que ele tinha que passar por cima para ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo obstáculo que Zaqueu também teve que enfrentar para se encontrar com Jesus foi o seu orgulho. Como eu disse, ele era um homem muito rico. Sendo assim, possuía muito status. E imagina um homem rico, um homem milionário, né, subindo em uma árvore. Imagina aí a pessoa mais rica que você pode imaginar. Eu não sei aí, vou chutar aí, mas talvez seja qualquer outra pessoa. Imagina o Silvio Santos. Imagina você descendo a rua da sua casa e Jesus vai passar por aquele lugar e você vê Silvio Santos subindo em cima de uma árvore. Pastor, isso é impossível. Não, irmão, pode acontecer. Aconteceu com Zaqueu, que talvez era mais rico do que o próprio Silvio Santos e do que qualquer outra pessoa. Usei apenas o Silvio Santos porque me veio à mente. Mas a imagem é essa, o cenário é esse. Um homem rico, um homem que era milionário, um homem que tinha status, estava subindo em uma árvore. E deixa eu dizer uma coisa, não tinha outra opção para Zaqueu não, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Isso significa que ele era baixo, ele era pequeno. Acho que não chegava a ser um anão, mas também não era lá essas coisas, né, de grandiosidade. Tanto é que ele só subiu na árvore porque ele não conseguia ver Jesus. A multidão estava ali cobrindo a visão dele. E ele só queria ver Jesus. Ele só queria olhar para Jesus. Ele só queria ver quem era esse homem que está mudando a vida de muita gente. Então ele sobe naquela árvore e ali, irmãos, ele abre mão da sua vaidade. Ele deixa para trás os seus status. Ele não se importa com os seus títulos. Ele não se importa com a sua fama. Tudo por um único propósito a princípio. E qual era o propósito? Eu preciso ver Jesus. Agora olha que interessante, Zaqueu era rico, milionário, não faltava dinheiro para ele. Ele era rico, porém vazio. Mesmo que ele tivesse toda a riqueza daquela região, a sua alma não estava satisfeita.
A alma de Zaqueu estava sedenta por algo que o dinheiro não poderia comprar. Ou seja, ele tinha status, ele tinha condição financeira, ele era milionário, mas ele era vazio, ele não tinha felicidade, porque a felicidade verdadeira, o dinheiro ele não pode te dar, ele pode te dar picos de felicidade, o dinheiro pode te ajudar em muita coisa, mas a felicidade que vem lá do seu coração, que vem lá do profundo da sua alma, o dinheiro não pode comprar. Por quê? Porque a felicidade não é um momento, a felicidade não é um objeto, a felicidade é uma pessoa, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a única maneira de um ser humano ser plenamente, completamente feliz, mesmo que tenha todo o dinheiro do mundo, como é o exemplo aqui de Zaqueu. A conversão de Zaqueu era impossível aos olhos dos homens, irmãos, mas não impossível aos olhos de Deus. No capítulo anterior, Jesus, ele vai relatar um fato de um jovem rico, que era também muito rico, mas que perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. Jesus então retribui a pergunta dizendo: você conhece os mandamentos? Ele diz: sim, eu conheço e ainda pratico desde a minha juventude. Jesus então diz para ele, a Bíblia diz que Jesus olha com amor para aquele jovem rico e diz para ele: então vende o que você tem e ajude os pobres. A Bíblia diz que aquele jovem, por ser muito rico, ele não atendeu o chamado de Jesus. Ele vira as costas para o Senhor Jesus. Ele vai embora entristecido e sem a salvação. Jesus não pediu dinheiro para aquele rapaz. Jesus pediu o coração. Só que o coração daquele rapaz estava no dinheiro. O Deus daquele rapaz era o dinheiro. E foi por isso que ele rejeitou o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam perto e Jesus estava triste. A Bíblia vai dizer em Lucas 18, 24, que Jesus, entristecido, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Não porque é pecado ter dinheiro, mas é pecado o dinheiro te ter. Foi nesse sentido que Jesus disse. Muitas pessoas confiam nas suas riquezas, têm as suas riquezas como um Deus, depende das suas riquezas. Então, por esse motivo que é muito difícil alguém ser salvo, porque ela não consegue confiar em Jesus, ela não consegue confiar em Deus, ela só confia no seu dinheiro. Mas Jesus ainda vai dizer, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos que ouviram disseram: sendo assim, mestre, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, Zaqueu é uma prova viva de que aquilo que parecia ser impossível para os homens, aquilo que parecia ser improvável para os homens, para Deus se torna possível. Zaqueu, ele abre mão do seu trabalho, do status do seu trabalho, ele abre mão da sua profissão, ele passa por cima da sua profissão, ele passa por cima do seu orgulho, ele passa por cima do seu status, ele passa por cima do dinheiro, porque tudo aquilo estava impedindo ele de se encontrar com o Senhor Jesus. Então, ele coloca tudo isso de lado e vai se encontrar com o Senhor Jesus. Por quê? Era um homem rico. Mas isso é impossível de ser salvo. Para os homens sim, mas para Deus não. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ache que alguém da sua família, alguém da rede dos seus amigos, talvez alguém dentro da sua própria casa, pode ser impossível de ser salvo, pode ser impossível de Deus tocar o coração, pode ser impossível de se render aos pés do Senhor Jesus. A mesma resposta que Jesus deu aos discípulos, eu dou para você também essa noite. Isso pode ser impossível para você, pode ser impossível para mim, pode ser impossível para muita gente, mas não é impossível para o nosso Deus. Ele pode entrar com provisão, Ele pode mudar o coração, Ele pode transformar um coração de gelo em um coração de carne, Ele pode abrir os olhos ao cego, Ele pode fazer o paralítico andar, Ele pode fazer o mudo falar, Ele pode fazer o cego enxergar, e se alguém morreu, Ele pode fazer também ressuscitar, porque para Deus não existe nada impossível. Então Zaqueu passa por cima de tudo isso
Porque ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Eu preciso me encontrar com o Senhor Jesus. Talvez alguns ou todos esses irmãos que eu batizei aqui agora há pouco. Talvez para a família deles o que aconteceu aqui seria impossível. Talvez o que aconteceu aqui seria improvável. Talvez até para eles mesmos, lá no fundo, eles relutaram até o fim dizendo, mas isso é impossível. Não, vocês terem sido batizados aqui, mostrando para toda a igreja, para todas as testemunhas que vocês morreram para o mundo e agora estão vivendo para Cristo, é mais do que provado que aquilo que é impossível para os homens se torna possível para Deus. Você é uma missão impossível, sim, para os homens, mas não para Deus. Eu um dia poderia ter sido impossível, sim, para os homens, mas não para Deus. Você se tornou a possibilidade de Deus entrar, mudar e transformar toda a história em nome de Jesus, irmãos. Então, tudo isso é prova de que para Deus não existe o impossível. Agora, o terceiro obstáculo que Zaqueu teve que passar para ter um encontro com Jesus foi o obstáculo da multidão. A multidão sempre foi um obstáculo para todos aqueles que gostariam de ver ou de se achegar até Jesus. A mesma multidão que obrigou Zaqueu a subir numa árvore para ver Jesus, também quis calar a voz do cego Bartimeu do capítulo anterior. A Bíblia vai dizer que quando Bartimeu vê Jesus passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem estava à frente dele? A multidão. Só após tinha Jesus. Sabe o que a multidão falava para o cego Bartimeu? Cala a boca, Bartimeu. E Bartimeu falava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão olhava para Zaqueu e falava, cala a boca, Bartimeu. E quanto mais a multidão mandava Bartimeu calar a boca, mais alto Bartimeu dizia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque muitas vezes a multidão não vai te ajudar. Pelo contrário, a multidão em alguns casos vai nos atrapalhar a se achegar a Deus, nos atrapalhar a ouvir a voz de Deus, nos atrapalhar dizendo, cala a boca, para que você está orando? Para que você está pedindo? Ele não vai te ouvir, porque foi o que a multidão falava para o cego Bartimeu. Queridos, não deixe a multidão calar seu grito de socorro, não deixe a multidão te impedir de chegar até o seu objetivo, de se encontrar com o Senhor Jesus. E queridos, o que eu vou falar, eu sei que pode soar mal ou até mesmo como triste, mas por vezes essa própria multidão está dentro da nossa própria casa. Não é sempre, mas acontece. Às vezes você está vivendo uma nova vida com o Senhor Jesus, a multidão está olhando para você e está dizendo, não dou 3 meses para toda essa fogo de palha aí, acabar. Às vezes você chega do culto avivado, com a sua esperança renovada, com a sua fé renovada, você chega em casa e a multidão está falando, cala a boca, para que falar de igreja, para que falar de Deus, ei, isso aí é bobagem, isso é bobeira, isso não vai te levar a lugar nenhum não, para de ser besta. Às vezes a própria multidão, irmãos, está dentro de casa, querendo calar a nossa voz, querendo prejudicar o nosso objetivo, querendo nos impedir de ter uma vida verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer, não importa qual seja a multidão que está tentando te calar, a multidão que está tentando te impedir, querendo te sufocar, querendo te entristecer, querido, enfrente a multidão, cale a voz da multidão, continuando no seu objetivo. Sabe como que Bartimeu calou a voz daquela multidão? Ele não mudou o seu discurso, ele começou no início dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia
de mim. A multidão vai calar a boca e ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Chegou o momento de tanto Bartimeu dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou tudo e falou, peraí. Abra a multidão aí. Não, mas eu estou aqui desde ontem, não quero saber. Não, mas eu sou o primeiro da fila, não quero saber. Chegou para Bartimeu e falou, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Então torne a ver agora. A multidão, ela teve as suas vozes caladas pela resposta do próprio Jesus. Então todas as vezes que a multidão dizer para você, para de orar, para de ir para a igreja, para de buscar Deus, para com essa loucura, para com essa besteira, querido, você tem que fazer igual Bartimeu, você tem que continuar, você tem que prosseguir, você tem que perseguir, você tem um alvo e você vai alcançar esse alvo, e a resposta de Jesus vai calar toda a multidão que tentou te impedir de chegar até o Senhor Jesus. Por favor, diga amém. Então, para Zaqueu, a multidão foi um problema. Para Bartimeu, a multidão também foi um problema. E para nós, por vezes, a multidão também é um problema. Então, irmãos, passando do ponto que Zaqueu teve 3 obstáculos, ao meu ver, claro que teve mais, mas aqui eu só mencionei 3. Para ele ter um encontro com o Senhor Jesus, ele vence esses obstáculos, passa por cima dos obstáculos e finalmente ele se encontra com o Senhor Jesus. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência única, mas foi uma experiência que não mudou necessariamente a vida de Zaqueu. Peraí, pastor, o que você está falando? Agora confundiu todo. O que eu quero dizer é que nem todo mundo que se encontra com Jesus tem as suas vidas transformadas e mudadas. É só nós olharmos para a Bíblia. Os fariseus se encontravam com Jesus, mudaram a vida? Não. Os escribas se encontraram com Jesus, mudaram as suas vidas? Não. No capítulo anterior, você pode ler, Lucas 18, teve um jovem rico que se encontrou com Jesus. Jesus olhou nos olhos dele, amou ele com o coração. Ele se encontrou com Jesus, mas a sua vida foi mudada? Não. Então, peraí, pastor, eu não devo me encontrar com Jesus? Sim, você deve procurar se encontrar com Jesus. Mas o que eu quero dizer é que você não pode se contentar com esse encontro, se contentar com essa experiência. Por quê? Porque isso pode te causar muita coisa boa, um testemunho maravilhoso, uma presença maravilhosa, mas isso não muda a sua vida. O que mudou a vida de Zaqueu? Quando Jesus olha para Zaqueu e diz, eu quero ir para a tua casa. Então, a transformação, ela ocorre quando? Quando Jesus entra na nossa casa. É nesse momento que a transformação acontece. Esse é um dos motivos que muitos se encontram, mas não têm as suas vidas mudadas. Porque se encontram com Jesus, continua se encontrando com Jesus e se encontra mais vezes com Jesus, mas não tem Jesus na casa deles. Querido, Zaqueu foi transformado não porque subiu numa árvore. Zaqueu foi transformado não porque passou por esses obstáculos. Ele não foi transformado porque passou pela multidão. Ele não foi transformado porque viu Jesus. E tudo isso é importante. Mas o que eu quero lhe dizer é que Zaqueu só foi transformado quando Jesus foi para a casa dele. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aí sim houve transformação. No versículo 8 diz, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então no momento que Jesus entra na casa de Zaqueu, ele se arrepende dos seus pecados, ele procura corrigir as suas falhas, as suas faltas. O coração de Zaqueu não é mais um coração ambicioso por dinheiro.
É um coração agora que foi transformado por Jesus. É um coração que ama o próximo. É um coração que é generoso para com o próximo. Se antes Zaqueu só queria tomar do povo, agora Zaqueu teve a sua vida transformada e ele agora quer entregar ao povo. Ele quer abençoar o povo. Por quê? Porque nesse momento houve a transformação na vida de Zaqueu. Querido, a transformação se dá pelo fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu, porque a transformação, ou melhor, porque Jesus na casa de Zaqueu, ou Jesus na nossa casa, isso significa relacionamento. É relacionamento que muda, é relacionamento que capacita, é relacionamento que transforma, irmãos. Irmãos, hoje tem gente que sobe na árvore, vou usar assim, na árvore da igreja, e se encontra com Jesus. Embora você não está vendo Jesus aqui, você está vendo eu pregar, mas isso não significa que Jesus não esteja aqui. Jesus está nesse ambiente. A palavra que eu estou pregando também vai dizer que onde 2, 3 ou mais pessoas estiverem presentes, ali Jesus também está presente. Então você, ao sair da sua casa, você veio sim ver a celebração do batismo, ver essa alegria dos irmãos, veio ouvir sim uma palavra que pode te dar uma direção, mas você também veio se encontrar com o Senhor Jesus. Então tem algumas pessoas que sobem na árvore da igreja, mas não têm suas vidas transformadas. Existem pessoas que sobem na árvore da liderança, mas também não têm suas vidas transformadas. Por quê? Porque se encontrou com Jesus, mas se esqueceu de levar Jesus para casa. E se encontrar é importante, porque todo relacionamento começa com um encontro. Então nesse ambiente você está se encontrando com o Senhor Jesus, mas esse culto vai acabar daqui a uns 30, 40 minutos, e aí, como é que vai ficar a sua vida com Jesus? Ah, pastor, vou esperar quarta-feira e eu volto, vou esperar domingo e eu volto. Não, querido, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus não quer se encontrar com você só no domingo ou só na quarta-feira. Deus quer que quando esse culto acabar, você vá com Ele para a sua casa. Deus quer estar com você na sua casa, Deus quer estar com você na sua família. Pastor, amanhã eu trabalho. Deus quer estar com você no seu trabalho. Pastor, eu vou estudar. Deus quer estar com você na sua escola ou na sua faculdade. O que Deus quer comigo e com você é que a gente pare apenas de se encontrar com Ele e comece a nos relacionar com Ele, levar Ele para casa, levar para a escola, levar para o trabalho, levar para a roda de amigos, levar para qualquer lugar, irmãos, porque é aí que a transformação começa a acontecer. É no relacionamento. É o relacionamento que afina a sua vida com Deus. É o relacionamento que aprimora a sua vida com Deus. Pergunte para alguém que está frio na fé, quantas vezes essa pessoa se relaciona com Deus. Pergunte para uma pessoa que está fria na fé, quanto tempo ela tem em oração. Pergunte para uma pessoa que está fria na fé, quantos capítulos ela lê a Bíblia. E com a resposta dela você vai descobrir se Jesus está habitando na casa dela ou se ela simplesmente se encontra com Jesus ocasionalmente. Jesus quer mais que um encontro com você. Ele quer relacionamento com você. Por quê? O encontro te proporciona experiências maravilhosas, mas não muda a tua vida. O que muda a tua vida é você se relacionar com Deus. Hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, todos os dias até a volta do meu Jesus, porque aí não é Ele que vai morar na minha casa, é eu que vou morar na casa dele para todo sempre. É isso que Deus quer comigo e com você. Então é isso que nos leva, irmãos, a nos arrependermos. É isso que nos leva a tentar corrigir as nossas falhas, as nossas faltas. É isso que nos ajuda a nos importar com as pessoas. É isso que gera em nós um coração amoroso, um coração generoso, um coração que entende a declaração de Jesus que Paulo vai repetir em Atos 20:35, se eu não me engano. Mas bem-aventurado é aquele que dá ao invés de receber. Todos esses adjetivos foram evidências de que de fato Zaqueu foi salvo. Então sim, Jesus olhou para Zaqueu. Sim, Jesus falou para Zaqueu: eu quero mais que um olhar, Zaqueu. Eu quero mais que um encontro. Eu quero me relacionar com você. Eu quero entrar na sua casa.
eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar no seu coração. Apocalipse 3, verso 20. Jesus mesmo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. O que significa? Relacionamento. Ele ceará comigo. O que significa? Relacionamento. Quer ver mudança na sua vida? Então leve Jesus para sua casa. Abrigue a presença gloriosa dele no seu coração. E não faça de Jesus um programa de final de semana, mas faça de Jesus um estilo de vida. É todo dia, é toda hora, é a todo momento, irmãos. É a todo momento. Jesus termina esse versículo dizendo o propósito dele, não só para a vida de Zaqueu, mas para todos os seres humanos. E ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus veio salvar, veio buscar o perdido. Quando falamos de perdidos, lembramos do filho pródigo, Lucas 15. E quem foi o filho que se perdeu? Foi aquele que estava na casa do pai, recebia tudo de bom do pai, mas preferiu pedir a herança antecipada para gastar a sua herança com as baladas da vida, com as orgias da vida, ou seja, longe da casa do pai. Ele é um filho perdido? Sim, porque saiu da casa do pai. E não tem como, irmão, sai da casa do pai e se perde, é uma questão de tempo. Infelizmente, não digo isso com alegria não. Mas Lucas 15 também nos mostra um outro filho perdido. Esse não estava longe da casa do pai, ele morava na casa do pai. Ele se encontrava com o pai, mas estava perdido, pastor? Estava perdido. Por quê? Porque mesmo na casa do pai, mesmo morando com o pai, ele não tinha relacionamento com o pai. Ele tratava o pai como um patrão e achava que o pai o tratava como um funcionário. Então, queridos, hoje, como eu disse, mesmo que você não veja com essa ótica, mesmo que você não sinta isso, mas você se encontrou com Jesus aqui essa noite, através da pregação do Evangelho, através da comunhão com os irmãos, porque ali a sua presença também está. E isso já é incrível. Você pode sair daqui hoje e falar: olha, uma palavra abençoada, o batismo foi tudo tranquilo, louvor maravilhoso. Mas o que Deus quer com você é muito mais do que isso. Vai além disso. O que o Senhor quer é que ao terminar esse culto, você leve o Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo, no seu coração, para a sua casa, para o seu trabalho, para o lugar onde você vai habitar. Então, meu irmão, minha irmã, leve Jesus para casa. Não se conforme em apenas se encontrar com Ele. Ele quer que você leve Ele para casa. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer que você desfrute da verdadeira salvação. Ele quer que você seja um filho que não está mais perdido, mas foi achado pelo Pai, por meio de Jesus Cristo. E só está esperando a hora para todos nós habitarmos na morada celestial. Amém?